A pouco mais de 50 dias do início da Copa do Mundo de 2022, a seleção brasileira já está quase de malas prontas rumo ao Catar. Isso porque ainda restam algumas vagas em aberto no elenco dos 26 atletas que brigarão pelo hexacampeonato. Em clima de Copa do Mundo, o treinador Tite vem aproveitando a última data FIFA antes do início do Mundial do Catar para realizar os ajustes finais ali na seleção brasileira. E a vitória do Brasil por 3-0 sobre a seleção de Gana, com 2 gols de Richarlison e um do zagueiro Marquinhos, deixou uma ótima impressão, e não apenas por conta do resultado do jogo, mas por tudo que a seleção brasileira apresentou em campo, tendo em vista que, através desse amistoso, ficou claro que o Tite encontrou uma nova forma de jogo para utilizar quando o Brasil se deparar contra adversários que atuam mais defensivamente. Aliás, é de suma importância o Tite ampliar o repertório tático da seleção brasileira, sobretudo porque o Brasil pode encontrar diferentes cenários dentro de uma própria partida na Copa do Mundo de 2022. Por exemplo, ter um jogador expulso logo no início do segundo tempo, ter que jogar com um jogador a menos boa parte da partida, ou então o Brasil pode também sofrer um gol muito cedo num jogo e ter que buscar uma virada. Então é importante o Tite criar inúmeras alternativas de jogo ali para o Brasil utilizar dependendo do que está ocorrendo em campo. E por isso ele já sai na frente em relação ao que ocorreu nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, onde o Tite teve um ano ali para preparar a seleção visando o Mundial da Rússia e preferiu priorizar, aprimorar a forma da seleção jogar no 4-1-4-1, e depois a gente viu aí que o Brasil não tinha tanto repertório, tantas opções de jogo, o que acabou gerando inúmeras críticas em relação ao trabalho do técnico Tite. Então agora, dessa vez, ele aumenta seu leque de opções e nesse amistoso contra a Gana, por exemplo, ele utilizou na fase ofensiva do Brasil o esquema 3-2-5, ou seja, uma formação bastante ousada que, aliás, ele já havia usado na partida contra o Paraguai nas eliminatórias da Copa de 2022, quando o Brasil bateu os paraguaios por 4-0 no estádio do Mineirão. E no caso da partida contra a Gana, conforme você pode acompanhar aí na tela, Éder Militão atuou no lugar de Danilo na lateral direita, enquanto Marquinhos e Thiago Silva completaram a zaga. Já o meio de campo era composto por Casemiro e Alex Telles, que se deslocava da lateral esquerda para o meio campo para ajudar o Casemiro também na saída de bola, dando maior qualidade na saída de bola do time. E também, por vezes, o Alex Telles avançava ao ataque, funcionando como uma sexta opção ao setor ofensivo do Brasil. Enquanto isso, lá na frente, Rafinha atuava aberto pela direita, Vinícius Júnior pela esquerda, Lucas Paquetá e Neymar jogaram por dentro, enquanto Richarlison atuou mais adiantado como referência. Aliás, se fizermos aquela brincadeira de ligarmos os pontinhos, podemos formar um WM aí no campo do Brasil. Ou seja, exatamente o mesmo esquema de jogo usado pelo lendário Herbert Chapman à frente do Arsenal na década de 1920, época em que os treinadores utilizavam esquemas táticos completamente diferentes do que a gente vê hoje na atualidade. Por exemplo, armando suas equipes no 2-3-5, no 2-2-6, onde poucos defensores eram utilizados nas equipes. Logo, esse modelo de jogo estabelecido pelo Tite na seleção brasileira não é novidade, ele já existe aí há pelo menos 100 anos, porém é importante salientar que o Brasil atua dessa forma na sua fase ofensiva. Já na fase defensiva, isto é, quando o Brasil está sem a bola, ele jogou contra a Gana no básico 4-4-2, com Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles compondo uma linha de 4 na defesa,
enquanto Rafinha, Lucas Paquetá, Casemiro e Vinícius Júnior formaram uma segunda linha no meio de campo, ao passo que Neymar e Richarlison pressionavam a saída de bola mais adiante. E como eu citei anteriormente, a intenção do Tite ao utilizar esse esquema tático é furar retrancas, o que significa não necessariamente que o Brasil jogará dessa forma contra todos os seus demais adversários. Muito pelo contrário, tudo vai depender do contexto, da situação da partida e da forma de jogo do oponente do Brasil na Copa do Mundo. Por exemplo, na fase de grupos o Brasil jogará contra Camarões. É bastante provável que o Tite utilize esse esquema tático pelo modo de jogo dos camaroneses. É óbvio que Camarões não vai enfrentar o Brasil de peito aberto, jogando para frente, encarando o Brasil de igual para igual. Não, vai jogar mais recuado ali, fechado na defesa, explorando os contra-ataques, criando maior dificuldade para o Brasil achar espaços em campo, construir as jogadas, e aí o Tite pode se beneficiar desse esquema que ele já vem aprimorando. Ainda assim, na minha opinião, a equipe titular do Brasil que estreará na Copa do Mundo contra a Sérvia será essa que você vê aí na tela, com Alisson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Thiago Silva fazendo a dupla de zagueiros e Alex Sandro na lateral esquerda. Fred e Casemiro formando uma dupla de volantes no meio campo, quanto mais adiante Rafinha, Neymar e Vinícius Júnior formam uma linha de 3 meias ofensivos, à medida que Gabriel Jesus fará a função de um falso 9 no ataque da seleção. E por que eu acho que o Fred será o titular da seleção brasileira na Copa do Mundo e não o Lucas Paquetá, como ocorreu, por exemplo, no amistoso contra a Gana? Justamente por aspectos defensivos. A gente sabe muito bem que o Fred é um jogador mais completo defensivamente, ele dá maior suporte à defesa, ajuda mais na marcação em relação ao Paquetá, que é um jogador de características mais ofensivas. Então, pensando nisso, o Tite muito provavelmente começará a Copa do Mundo com o Fred ao lado do Casemiro no meio campo, lembrando que o volante do Manchester United também tem boa chegada ao ataque, né? Ele faz isso muito bem no próprio clube inglês. Então, diante de todos esses aspectos, eu acredito que o Fred larga na frente do Paquetá nessa briga por uma vaga ali no meio campo titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. E, enquanto isso, na lateral direita, eu acredito que de fato o Daniel Alves tenha perdido a sua vaga para disputar o Mundial do Catar. Ele vem muito mal no Pumas, né? Vem jogando no meio campo do time mexicano. E é óbvio que o Tite não vai anunciar isso agora, até para evitar polêmicas. A gente sabe muito bem que o Daniel Alves é um cara que fala o que quer, né, a hora que quer, então para não gerar nenhum tipo de reação, o Tite não vai anunciar isso nesse momento. Mas o fato dele ter convocado o Éder Militão e utilizá-lo como lateral direito nessa partida amistosa contra a Gana deixa isso bem claro, né? O Tite vê com bons olhos a possibilidade de Éder Militão ser uma alternativa para a seleção na lateral direita, no caso da ausência do titular Danilo. Então, para finalizar, de acordo com todas as convocações, os testes realizados pelo Tite, eu acho que ainda existem 5 vagas em aberto no elenco de 26 jogadores que disputarão o Mundial do Catar no final deste ano. Conforme você pode acompanhar na tela, goleiros o Tite já resolveu, já está definido, Alisson, Ederson e o Everton serão os goleiros da seleção no Catar. Já nas laterais, começando pela direita, eu acredito que Danilo e Éder Militão serão as opções de Tite, o Militão podendo jogar como zagueiro e também como lateral. Ele acabou definindo isso justamente nesses amistosos contra Gana e Tunísia, enquanto na lateral esquerda Alex Sandro é outro que também já tem vaga garantida no Mundial do Catar. Brigam pela última vaga para ser reserva de Alex Sandro, Alex Telles e Renan Lodge, jogadores que recentemente mudaram de clubes justamente para serem titulares, né? Eles eram reservas, o Alex Telles era reserva no Manchester United, seria pouco aproveitado nessa temporada pelo Erik ten Hag, enquanto o Renan Lodge era reserva no Atlético de Madrid, estava meio escanteado ali por Diego Simeone e acabou se transferindo ao Nottingham Forest justamente para buscar mais minutagem. Então nessa briga aí eu acho que o Alex Telles sai na frente, até porque Guilherme Arana, que era outra opção de Tite, acabou se lesionando e está fora do Mundial. Já em relação aos zagueiros, eu acho que Thiago Silva, Marquinhos e o Éder Militão, que era
a outra possibilidade para jogar na zaga, estão confirmados. E como o Militão pode jogar também como lateral direito, abriu-se uma vaga para um novo zagueiro aí, compor o elenco da seleção brasileira no Mundial do Catar. E aí brigam por essas duas vagas, no caso, Bremer, Roger Ibanez, recentemente convocados aí pelo Tite, além do Gabriel Magalhães, que vinha sendo constantemente convocado pelo treinador brasileiro, e o Felipe, do Atlético de Madrid, correndo por fora. O Lucas Veríssimo era outra opção, mas acabou se lesionando também e deixou de ser convocado em virtude dessa condição. Agora partindo para o meio-campo, acho que já estão na Copa do Mundo confirmados Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Felipe Coutinho. Assim, resta apenas uma vaga aí para este sétimo homem de meio-campo no Brasil, e aí brigam por essa vaga o volante Danilo do Palmeiras, Everton Ribeiro do Flamengo, que inclusive chegou a entrar no segundo tempo da partida contra a Gana, Douglas Luiz do Aston Villa e o Arthur, recentemente contratado pelo Liverpool. Difícil a gente saber qual será o atleta escolhido, mas nessa briga, no momento, pelo menos eu acho que o Everton Ribeiro está na frente dos seus concorrentes. E por fim, o ataque, outro setor que ainda tem uma vaga em aberto, já que, pelo menos para mim, Neymar, Gabriel Jesus, Vinícius Júnior, Rafinha, Antony, Richarlison e Rodrigo já têm a vaga assegurada para disputar a Copa do Mundo no Catar. Brigam pela última vaga do ataque Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, Pedro, do Flamengo e Roberto Firmino, do Liverpool. E dentre esses três aí é muito difícil a gente saber quem será o escolhido, nem mesmo o Tite definiu isso. Nesses amistosos contra Gana e Tunísia é onde ele vai bater o martelo para definir qual deles estará no Catar brigando pelo Hexa. De qualquer forma, saberemos ao certo quais jogadores ocuparão essas 5 vagas em aberto no elenco da seleção brasileira que disputará o Mundial do Catar no dia da convocação final, realizada por Tite em 7 de novembro, isto é, há 13 dias do início da Copa do Mundo. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você. Até a próxima. Tchau, tchau.